Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os alicates da marca Fellow. Depois do último unboxing que eu fiz aqui no canal sobre esses alicates, muita gente me pediu para fazer logo o review desses alicates. Então hoje chegou a hora para mostrar um pouco deles. Esses são os modelos, na verdade, para quem queria ter um NWS, que são, na verdade, os mais baratos para se encontrar aqui no Brasil. Eles já estão disponíveis aqui na ATI Brasil. E eu vou aqui contar um pouquinho da história da Fellow para vocês. Vou contar duas curiosidades que eu ainda não contei em nenhum dos outros reviews sobre esse alicate. E vou fazer um pouco de teste de força e de corte com esses alicates e fazer uma comparação deles com outras marcas. Você que está chegando agora, para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe o seu like caso você goste do vídeo, porque isso ajuda muito a gente para produzir mais conteúdo para você. Vamos para a história. A Fellow é uma empresa alemã que tem mais de 140 anos de história. Tudo começou em 1878, com o nome ainda de Hammermill, que era uma fábrica, e lá eles faziam martelos, alicates e chaves de aperto. Essa fábrica era localizada em Tübingen, na Alemanha. Em 1950, ela teve que se mover para uma outra cidade chamada Neustadt, e lá ela foi batizada da marca Fellow. É uma empresa que está na quinta geração, uma empresa familiar que começou com 2 empregados, uma máquina de escrever e um arquivo de clientes. Hoje ela é uma empresa internacional, tem mais de 220 funcionários, com escritório na Alemanha e na Hungria, virou um dos líderes mundiais de chaves de aperto e bits e hoje gera mais de 2.000 itens por dia para os clientes. É uma empresa que é muito forte em exportação, exporta para mais de 40 países. Há mais de 100 anos ela utiliza catálogos que são multilinguagem e ela tem mais de 260 patentes no nome dela, como por exemplo os bits, que são revestimento de titânio, e as chaves de fenda, que são hastes removíveis. O lema da empresa é trabalhar com inovação e qualidade. Basta ver aqui no material da própria Fellow que eles destacam sempre olhando por inovações. Vamos voltar aqui para os alicates. Vamos começar aqui com os modelos. Esse é o modelo 590 018 40, que é o modelo universal. Esse é o modelo 592 017 40, que é o modelo de bico. E esse é o modelo 591 014 40. O que os números significam? O número da frente significa que ele é um alicate 59. Esse dígito final vai significar os outros alicates, mas essa composição, principalmente com esse cabo, que não é o cabo VDE. Eu já vou falar mais detalhes sobre isso. 592, ele já descreve aqui o alicate de bico, e do lado é o tamanho do alicate. 0,17, 17 significa 170 milímetros. Nesse caso aqui, 0,18 e nesse caso aqui, 0,14. Ele tem 145 milímetros, esse alicate. E aí vamos falar um pouquinho sobre o alicate universal. Eu já fiz um vídeo sobre o alicate da marca NWS. E ali nesse review eu já mostrei para vocês que esses alicates, eles na verdade são feitos pela NWS. Então dá para você ver aqui a comparação. Eu vou deixar inclusive o link aí para vocês verem, que vocês lá conseguem todos os detalhes que ele tem, das funcionalidades que esse alicate tem. Não perde, dá uma olhada lá, porque eu vou passar com eles de uma forma bem mais superficial aqui com o alicate da Fellow, assim como esses outros alicates também tem um outro review sobre a NWS explicando as funcionalidades deles. Eu vou me ater aqui a falar especificamente do que é diferente entre eles. Explicando rapidamente, essas ranhuras aqui laterais têm o objetivo de dar mais força para a estrutura do alicate. Essas aqui nessa parte são para dar mais rigidez para a aresta de corte, ela passa pelos dois lados. Aqui na frente a gente tem 2 mordentes e uma parte que é para pegar um prego, algo que
que você precise, por exemplo, você pode usar um prego aqui para puxar ele, você pode também utilizar para você segurar um fio, vamos pegar um fio e você segurar esse fio aqui sem machucar o fio. E aqui, inclusive, você pode fazer a torção do fio que você quiser. Ele te ajuda a você fazer um ângulo no fio. Um outro ponto interessante que também dá para você fazer, e aí já começando com uma das curiosidades, é que se você pegar um cabo, normalmente quando você acaba de decapar ele, eu já deixei ele decapado para facilitar, você tende a enrolar os fios para que você possa colocar um conector. Então, o que você pode fazer para você não tocar no fio? Então, você segura e aí você gira. Ó. Quando você termina, ele está enrolado. Então, você não precisa fazer isso com a mão, ela faz isso, tudo isso fica bem certinho. Tá vendo? Uma outra funcionalidade que ele tem, você observa que tem aqui uma diferença entre esses mordentes. Um é mais abaulado e o outro é mais reto. Então, o que isso significa? Por que esses dentes, inclusive, estão para trás? Quando você abre o alicate e você vai pegar alguma coisa que é redonda, você observa que ele mantém isso aqui firme. Quando você olha, os dentes estão empurrando ele para dentro. Então, isso é uma forma de você, por exemplo, segurar um cano, ele ainda assim manter isso daqui firme. Além disso, tem aqui a parte para você utilizar com algum parafuso. E vamos para o outro detalhe que eu falei que tinha nesse vídeo. Isso não está especificado em nenhuma patente, é uma curiosidade que dá para se fazer. Quando você encaixa o fio aqui, você pode, essa curva também pode ser utilizada, você empurra um pouquinho, só para ele travar a ponta, e você faz assim com um fio rígido ou arame, e ele faz uma curva certinha para você encaixar o que você precisa. Um outro ponto interessante, comentei sobre esse alicate, é que a gente podia pegar ele por aqui, pelo cinto. Se ele estivesse para cima, você tem essas duas pegadas com os dedos para puxar. Porém, teve um detalhe interessante que eu reparei diferente, é que esse alicate ele parece ser um pouco mais áspero nessa ponta, um pouco mais pontiagudo do que é o NWS. Muito pouco, mas tem essa diferença. Mas ele é mais pontiagudo aqui e aqui é mais abaulado, então é um pouco mais confortável nesse modelo da NWS. Um outro ponto desse alicate é a abertura dele. Dá uma olhadinha aqui a diferença de abertura que eu tenho de um Virra para ele. Então, esse é um ponto que eu considero um ponto contra desse alicate, é a abertura dele um pouco menor. Então, isso é muito importante para vocês saberem. Agora, você também é muito difícil que você vai manusear um alicate com uma abertura dessa, coisa que aqui isso não acontece. Ele abre o máximo que normalmente uma mão consegue trabalhar. Agora falando sobre o cabo, esse é um alicate que ele não tem especificação VDE. Então se você for olhar aqui internamente, ele basicamente só tem que ele é made in Germany. Assim como as especificações aqui na frente, made in Germany, e do outro lado a ISO, e que ele é feito em Solingen. O tipo do cabo, ele também é de 3 componentes, mesmo a Fellow falando que no catálogo dela de que ele é de 2 componentes, a NWS fala que no modelo dela, que é um modelo preto com vermelho, que é o mesmo cabo que esse, só que amarelo, ele é de 3 componentes. Então, é o mesmo cabo que a NWS faz. Inclusive, a NWS tem esse cabo nesse modelo exatamente. Ele é de 3 componentes, tem esse componente que é macio amarelo, nessas duas partes, com esses furinhos para dar mais agarre e mais conforto. Essa parte preta é um plástico. E aqui também é outra borracha. Então ele agarra, na verdade, a sensação dupla aqui de você escorregar e ao mesmo tempo prender, dependendo de onde você está. Diferente dos outros, ele tem um leve ressalto aqui desse plástico, porque o VDE, ele não tem isso, tá vendo? Ele é 100% liso. Para mim isso não incomodou em segurar ele, mas para algumas pessoas isso pode acabar incomodando se isso daqui for um salto, tá vendo, ó, muito alto. Mas é um alicate super confortável. Se você for comparar ele, por exemplo, com um Virra, olha também a dimensão, o tamanho da espessura do cabo. Então um alicate super confortável.
Vamos passar agora, então, para o modelo de bico. O modelo de bico, eu já vou colocar ali do lado, ele é um modelo de 170 milímetros. Basicamente, a diferença é realmente o tamanho deles. O cabo, claro, é diferente, também é o cabo de múltiplos componentes, né? Aqui o plástico é um pouco menor, então aquele ressalto quase não se sente. E os mordentes são um pouco menores, claro, porque o alicate ele é menor. Então aqui eu quis colocar eles de lado só para vocês terem uma noção mais do tamanho. Mas eu vou ressaltar um ponto interessante que está ligado ao alicate da Gedore. Então, como é que esse alicate aqui se compara, por exemplo, a um alicate que é muito bom da Gedore? E aqui agora é a hora que eu vou mostrar para vocês. Quando eu mencionei que alicates normais normalmente não tem esse ponto para parafusos e o segundo mordente, por exemplo, é o caso aqui desse Gedore. Ele também é cromado, também tem esse acabamento cromado, porém ele não tem esses mordentes. E isso pode te ajudar sim a pegar, por exemplo, algum cabo em algum momento para ajudar a puxar, coisa que você teria que pegar um outro alicate para fazer isso. Talvez com esse mordente da ponta você não consiga ter a força e o grip que você teria. Então isso aqui dá sim uma ajuda grande. Além disso, uma diferença muito significativa é o cabo. Olha a espessura desse cabo e olha a espessura do cabo da Gedore. O que isso quer dizer? Conforto, pessoal. Quando vocês fazem força, essa área menor, ela faz uma pressão maior em cima da sua mão. Quanto mais força você coloca aqui, mais desconfortável isso vai sendo para você. Então esse é um alicate muito mais confortável de você mexer. Aqui eu vou comparar só os mordentes. Então basicamente o mesmo tamanho de mordente, mesmo tamanho de abertura. Agora vamos para o alicate de corte. Esse é um alicate de 140. Eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho dele junto do alicate de 160 do modelo VDE. Eles aqui um do lado do outro. Dá para você ter uma noção que a cabeça dele é um pouco menor. Se você está procurando, de repente, um alicate um pouco menor para trabalhos, eu acho que ele tem um tamanho muito bom. E sempre lembrando que ele é um alicate de alta alavancagem, assim como foi o Universal. Diferente de outros alicates de 140 milímetros, que eles não têm alta alavancagem. Normalmente os alicates para ter alta alavancagem, os alicates de corte, eles são acima de 160 milímetros no mínimo. Então esse já é um alicate mais forte do que um alicate de 140 normal. De novo, os cabos, lembrando que os alicates VDE podem utilizar tanto o e-detector quanto o safety clip. Então, todos os alicates da NWS e da Fellow podem utilizar este componente. Esse daqui, basicamente, só os alicates VDE que devem utilizar. Lembrando da restrição que eu já mencionei no outro vídeo. Então vamos comparar ele aqui com outros alicates de mesmo tamanho. Então aqui a gente vai pegar o Virra e aí você consegue ter uma noção do tamanho com o Virra. Além disso, eu vou colocar aqui também, mesmo não sendo exatamente o mesmo tipo de alicate, porque esse é um alicate corte diagonal americano, para vocês terem uma noção aqui de tamanho. Observa que o Gedore também não tem o pivô de alavancagem para cima, tá? E principalmente no alicate de corte, olha a diferença do cabo, da espessura do cabo. Esse é um alicate onde se faz muita força, certo? Então, quanto mais espesso o cabo, mais confortável vai ser para você. Além de um cabo de 3 componentes. O Virra, como é que ele se compara aqui um do lado do outro de 140. Observa que a aresta de corte do Fellow é maior do que a aresta de corte do Virra. Então esse é um outro ponto interessante. E o Virra de 140 não é alta alavancagem. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dele cortando. Vamos pegar primeiro aqui um cabo normal, tá? Então corta muito fácil, tá? Vou mostrar aqui também o alicate universal cortando. Então também corta fácil, tá vendo? Sem nenhum problema. Agora vamos pegar aqui um cabo coaxial.
Vamos cortar também, muito fácil. De novo, alta alavancagem, pessoal, muito fácil. Legal de corte. Vamos cortar aqui também, ó, tá vendo como voa fácil o corte. Vamos pegar um desse de 3 vias aqui, vamos cortar também, muito fácil, tá vendo? Olha como corta fácil. Esse aqui também vai cortar facilmente. Pegando aqui os pequenos cabinhos também, seja na ponta, ó, ele corta muito fácil, seja lá no final, também corta. Vou mostrar aqui, para não ficar a dúvida, contra o Gedore, o corte do cabo de aço na pontinha do lacre. Tá vendo como voa? Vamos fazer o cortezinho aqui. Então, muito fácil, tá? Um alicate muito forte. Além disso, vamos extrapolar um pouquinho aqui de tamanho, digo por conta desse alicate, tá? Um cabo aqui de 4 vias. Vou cortar ele na parte maior. Então, você vê como ele corta também. Claro, amassa mais, né? Porque é um alicate pequeno. Aqui os outros cabos dentro. Então, só para vocês terem uma noção aqui como é que ele corta. Então, enfim, super fácil. Não traz nem... Vamos ver aqui como é que também o universal corta esse. Tá encaixado. E cortou. Vamos agora só um pouco mais além. E vamos pegar esses aqui de 3 vias bem maiores. Vamos ver como é que o de corte se sai. Então, vamos cortar ele aqui. E ele corta com facilidade. Aqui a mesma coisa. Ver como ele corta. Muito fácil esses cabos. Claro, um fio rígido também, né? Então ele vai cortar fácil isso. Moleza. Se for na ponta também corta muito fácil. É um alicate muito forte. Vamos falar aqui então, primeiro, o posicionamento deles quanto a valores. Se a gente for pensar, esses alicates aqui, eles estão na faixa de uns 160 a 190 reais. Se você vai pensar, por exemplo, num alicate como esse, que hoje ele já está nessa faixa de uns 150, 170 reais, eu tenho minhas dúvidas se ele vale a pena frente a um alicate desse. Esse alicate está R$ 163 reais. Se você vai encontrar esse alicate na faixa de 100 reais, ok, não tem problema nenhum, ele é um excelente alicate. Porém, quando ele começa a subir muito de valor, não vale mais a pena. O de bico segue na mesma linha. Se você vai pensar, esse é um bom alicate. Eu paguei, na verdade, 50 reais nele. Então, difícil comparar nesse nível. Mas se você vai encontrar ele acima de 100 reais, realmente já começa um fato onde você começa a considerar esse alicate. Esse daqui, ele está em torno de uns 190, mesmo valor desse daqui de 180. Essa é a faixa que eles estão posicionados. São alicates muito bons, alicates feitos na Alemanha. Essa decisão no final é totalmente sua, claro. Considere esses valores, considere a performance dele. Lembrando que esses alicates têm 15 anos de garantia. Eu tive um ponto com eles, com o cromo, que veio descascando. Eu acionei a garantia através da ATI, e a ATI entrou em contato com a Fellow, e a Fellow fez a troca para mim, a ATI fez a troca para mim. Então, esse tipo de contato, em vez de você importar e ter que lidar direto com o fornecedor, é muito importante. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.